Em relação ao concílio, quais foram os pontos piores dele? Ali, o concílio foi muito extenso, né? Pareceu a Constituinte de 88 aqui, né? Não acabava mais. Se abordou de tudo, né? E, de fato, tem uma certa semelhança, digamos assim, né? Porque é como se a igreja quisesse extrapolar, sem dúvida alguma, a sua atuação no mundo. Quer dizer, ela extrapola os seus limites religiosos, digamos assim, né? Porque exatamente teve esse caráter de colaborar com a humanidade, né? Ela veio, e isso está em discurso, né? Ela veio como serva da humanidade para auxiliar a humanidade. Por quê? Porque o centro de tudo é o homem. Que a igreja sempre pregou que o centro de tudo é Deus, né? Nós somos teocêntricos. Lá ela afirmou que os homens da igreja, né, afirmaram que era antropocêntrica. E aí vale destacar, no meio de tudo isso aí, os 3 documentos que realmente causaram, até hoje, né, o maior celeuma, que é a Dignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa, a Lumen Gentium, que é sobre a igreja em si, e a Gaudium Spes, que fala sobre as relações da igreja comum. São documentos que, se qualquer pessoa, um estudante de ensino médio, que for comparar 2 textos, se percebe claramente que são opostos. O que um está dizendo, o outro desdiz. O que um está dizendo, o outro fala ao contrário, né? No caso da liberdade religiosa, que se proclama que existe a liberdade da consciência. Ou seja, o homem ele tem direito a acreditar no que quer, a professar a fé que quer, e o que é mais grave, né? De maneira não só privada, pública. Privada até tudo bem, porque exatamente é privado. Mas até então não se conhecia isso, que a igreja ensinasse que você pode professar a sua religião de maneira pública. Isso é uma coisa impensada. E lá se proclama que sim, que todos têm direito. Por quê? Porque todos são seres humanos. Pelo simples fato de ser ser humano, você teria direito a isso. Então, a liberdade religiosa, né? No caso da Lumen Gentium, lá, a igreja, os homens da igreja, né? Eu sempre friso isso. Os homens da igreja, eles se dão uma nova definição do que é a igreja, né? E contra a redação é totalmente... A própria redação, né? Como definição, já é uma coisa esquisita, né? Porque toda coisa que você define, você fala, tal coisa é alguma coisa. Lá não. Lá se colocou que a igreja lá é como que um sacramento universal da humanidade. Uma coisa assim. O que é um absurdo, porque os sacramentos já foram estabelecidos. Já foi estabelecido faz tempo. Você fala que é como que... que... Agora, eu não lembro... Isso seria até compilar uma aula sobre isso, embora seja um tema... a gente perde tempo, digamos assim, né? Com o erro, mas, enfim, tem uma explicação do porquê isso. De fato, eles encaram como um sacramento, né? Na medida em que você vê que tudo é sacralizado, então a igreja seria um sacramento. Mas isso aí seria para outro tema. Também tem uma outra interpretação que transforma a igreja em algo iniciático, né? Uma coisa já porque a igreja não é iniciática, obviamente. Iniciática é próprio de seitas esotéricas ou de religiões pagãs. Ao ela falar que a igreja como tal, uma instituição, seria como que sacramento, seria dando a entender que ela seria iniciática. E, de fato, você vê no vocabulário, né, que hoje se fala nos sacramentos da iniciação cristã. Pois é. Né? Hoje você não faz mais catecismo ou catequese. Não, você tem a iniciação cristã. Que o batismo seria uma iniciação cristã. É muito esquisito, né? Muito esquisito. A adoção desses termos, né? Outro ponto desse documento da Lumen Gentium que se coloca é da estrutura da igreja, né? A estrutura da igreja, ela é, por si, né, tal como o Nosso Senhor fez, ela é hierárquica. Ela é feudal. Ela não é como uma organização empresarial como hoje, né? Não é como um Estado moderno como hoje, né? Não, ela é hierárquica e feudal, tendo como o Papa, o monarca,
abaixo dele, os outros senhores feudais são os bispos, e abaixo dos bispos, os padres. Lá não. Lá se proclamou, num artigo, que o colégio dos bispos, eles teriam o poder supremo da igreja, junto com o Papa. Ficou uma redação muito esquisita. Agora, mais esquisito ainda foi que Paulo VI, vendo isso aí, dizem, né, que ele ficou assustado, então resolveu fazer uma nota prévia. Ou seja, seria uma nota para explicar aquilo que estava escrito ali. Em vez de corrigir o texto, de tal maneira para colocar nos termos corretos, uma redação correta e clara, não, aí fizeram uma nota prévia explicativa. Aí colocando direitinho lá a doutrina. Não, o Colégio dos Bispos, eles têm poder junto com o Papa e sob a cabeça do Papa. Então, abaixo do Papa. Isso, essa seria, digamos assim, o que ele quis dizer aquilo lá, né? Mas, primeiro, em vez de se corrigir o texto, não, fizeram uma nota, dita nota prévia. E essa nota prévia está no final do documento. Quer dizer, você passa lendo o documento inteiro, estudando, para chegar no final, você vê que tem uma nota dita prévia, que seria a nota última, né? Explicando aquilo lá. Quer dizer, ninguém dá hoje dá bola para isso. O pessoal vai para o documento mesmo, né? E aí, daí que surge a figura da colegialidade, né? Em que o Papa governaria junto com os bispos. De fato, ele governa na medida em que, por prudência, ele consulta os bispos, né? Porque é uma realidade local, ok. Mas não, ali se coloca em termos de governar a igreja, né? E hoje, nós vimos que isso se vê para onde que eles queriam caminhar. Hoje se vê que é o conceito de sinodalidade. Hoje a igreja é sinodal, como eles falam, né? Então, se reúne os bispos, discutem alguns temas, vamos dizer assim, entra um acordo das demandas e apresenta para o Papa só homologa aquilo lá. É bem diferente de como era antes, né? Em terceiro, tem a Gaudium Spes, que é exatamente aquele ponto que eu coloquei de colaborar com o gênero humano, colaborar com a humanidade, colaborar com o mundo, sendo que, isso também qualquer aula de catecismo, ou de doutrina, ou de comentários aos evangelhos, se diz que é uma oposição direta do mundo em relação ao nosso Jesus Cristo. Nosso Jesus Cristo mesmo disse, né, para os apóstolos, não se preocupem, eu venci o mundo. Se vocês me amam, o mundo vos odeia. Que mundo que é esse? Não se está falando aqui do mundo enquanto tal, né? O mundo natureza, né? Porque a natureza criada, ela é boa. Quem criou foi Deus. Mas se fala do mundo, ou seja, como é que os homens organizaram-se, como a sociedade foi organizada pelos homens. Essa sociedade organizada pelos homens, em que você põe Deus fora da sua esfera, esse é o mundo. Que é provavelmente o mundo de hoje, que sempre foi, que a igreja sempre esteve em guerra, né? Sempre a igreja foi, como eles dizem, a chata do negócio, que sempre fala não, isso não pode, isso não pode, isso não pode. De fato, porque a igreja, ela é a guia da humanidade, né? Então ela vai falar, não, isso aqui não pode, você vai se dar mal. O mundo é esse. O mundo, ele não quer viver com a igreja, né? Então, em vez de afastar a igreja, destruir a igreja, que eles viram que não conseguem, então eles preferiram o quê? Qual o plano? É transformar a igreja. Agora, a igreja, ela se torna mais um ente, mais uma pessoa jurídica, no mesmo nível que os governos, né? No mesmo nível que as organizações sociais, posta para simplesmente colaborar com a humanidade, né? Então, esses três documentos aqui, se faz isso é clássico também, né? Um paralelo direto com a trilogia maldita da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade tem a ver com a liberdade religiosa, ou seja, o homem é livre para fazer o que quiser, inclusive aderir a uma religião falsa, se assim julgar, ensinar publicamente essa religião falsa. A igreja, ela não teria... Muitos, né, o termo que o pessoal usa, né, de passar pano, né? Tem o pessoal que passa pano, né, e fala assim, não, mas veja bem, porque graças a isso, a igreja, ela está proclamando a liberdade dela atuar nos países em que ela era reprimida, né? Mas isso se volta contra a igreja.
Porque a igreja agora ela é mal vista se ela defende a verdade e ataca o erro das religiões. Em nome da liberdade religiosa, você não pode falar. A religião católica agora é igual como qualquer outra. Isso aí foi uma espécie de Edito de Milão ao contrário. Ao contrário, né? E para si própria, né? Quer dizer, os homens da igreja fizeram isso, né? Então isso teria a ver com a liberdade da Revolução Francesa, pregada pela Revolução Francesa, né? Depois vem a igualdade, que é a colegialidade dos bispos, né? Ou seja, é a democracia instalada agora. Não se fala democracia na igreja, se fala em sinodalidade, né? É a igualdade. E a fraternidade é a busca... lembrei disso, exatamente isso. É a busca pela fraternidade universal, que, curiosamente, é um termo maçônico. É a única instituição que prega a fraternidade universal sem ter um Deus Pai em comum. Ou seja, todo mundo é irmão, mas sem Pai. Todo mundo é irmão sem Deus Pai. A igreja que pregava que existe um Deus Pai, mas que deve se converter a Ele para ser de fato filho de Deus, né? Infelizmente, hoje eles pregam essa colaboração para a fraternidade universal. Então, essa trilogia maldita que a Revolução Francesa pregou e aplicou de maneira tirânica, né? Isso no campo político-social, digamos, teve agora a sua versão eclesiástica, né? Ou seja, dentro da igreja. Tanto que eu sempre me esqueço de qual foi não sei se foi um outro perito, Henri de Lubac, acho que ele que disse que o Concílio Vaticano II não foram os Estados Gerais, em alusão à Revolução Francesa, né? Os Estados Gerais na igreja. Ou seja, foi a Revolução Francesa na igreja. Aquilo que aconteceu no século XVIII na França, finalmente, dizem eles, aconteceu agora na igreja, com o Vaticano II, né? E com um grau de legitimidade, né? Não foi uma coisa forçada, seguiu todo o trâmite, né? Todo o trâmite legal, com o devido processo legal, né? Com ampla defesa, com uma discussão interna, votaram, aprovaram. E agora, o que eles... Todo modernista, ele rechaça os dogmas, né? Mas agora, com o Vaticano II, isso virou o dogma. Como o então cardeal Ratzinger disse, né? Tratam o Vaticano II como um superdogma. Agora, falou contra, você já é execrado, né? Você não pode falar um A contra. Sendo que, eu confesso, eu não li todos os documentos. Eu li os principais ali, né? Você fica empapuçado de ler. E eu duvido que o clero que fala tem que ler o concílio, leia o concílio, duvido que eles tenham lido. Porque ninguém aguenta ler aquele negócio, né? É muita... Fica só na questão a mentalidade de que for aprovada, logo está valendo, né? Inclusive, né, os jornais da época, né, a imprensa da época falava, né, durante os trabalhos e mesmo no final, né, do concílio, a igreja mudou, a igreja se modernizou, ela abriu... O famoso adornamento. Adornamento, né, a atualização para o mundo, né? Então ficou isso na cabeça de todo mundo. De todo mundo. Isso, infelizmente, pegou e aqui eu me dirijo a essa audiência do Caravelas Podcast, né? Eu espero que tenham mais pessoas que se convertam ao catolicismo, né? Mas ao se converterem já vão se deparar com esse problema, né? Infelizmente. Mas que é necessário estudar, saber um pouco do tema, porque não é simplesmente... A religião católica ela não é uma fé cega nas coisas. Cada um no seu nível de maturidade ou de inteligência, de estudo, a igreja sempre... Nosso Senhor Jesus Cristo sempre convida, isso na boca de São Pedro, né? Estais prontos para dar as razões de vossa esperança, né? Então devemos estudar para entender que a obediência ela tem seus limites. A obediência ela não é um valor, né, absoluto. Se os nossos pais, os professores, o chefe de um departamento, se ordenar, dar uma ordem que é contrária à moral, que é contrária às leis de Deus, nós temos obrigação de desobedecer, né? Quando você se depara com determinações aí, com textos conciliares que colidem diretamente com o que a igreja sempre ensinou, no mínimo a gente tem que ficar em alerta. Falar, peraí, alguma coisa não está batendo aqui, né?
Fala-se muito de que houve uma continuidade, né? A tal da hermenêutica da continuidade, mas basta ver os resultados, né? Pelos frutos se conhece a árvore. É só olhar para fora e ver que não existe unidade de doutrina, unidade de práticas de piedade, unidade de sacramentos, né, dos rituais. Uma diocese, uma paróquia fala uma coisa, outra fala outra coisa. As práticas são antagônicas, né? Então, que unidade do gênero humano se conseguiu aí? Pelo contrário, né? Houve um esfacelamento aí. Uma Babel religiosa. Agora perdi o fio da meada. Não, tá certo, tá bom. E daí, lembrando que o concílio foi um concílio pastoral, né? Não definiu nenhum dogma. Não quiser comentar sobre isso. Exatamente. Nesse discurso de abertura... Não, primeiro ponto, né? Discurso de abertura do Papa João XXIII. Lá ele diz... isso está expresso lá, isso está muito claro. Não veio para definir novos dogmas, não veio para precisar doutrina, ela só veio apresentar a mesma doutrina de uma maneira que o homem moderno entenda, usando a linguagem moderna. Então, ali já está expresso. No final, já com Paulo VI, diante de tantos questionamentos, também houve um esclarecimento sobre qual é... Agora eu não lembro qual que é, não sei se é nota teológica ou status teológico dos documentos do concílio. Lá também está expresso de que ele não se reveste do carisma, do status de dogma, né? Somente naquilo que a igreja, que o concílio repetiu de doutrinas passadas. Isso é o normal, né? À medida em que você repete uma doutrina que a igreja sempre ensinou, isso goza de infalibilidade, de ser dogmático, tem um caráter dogmático, né? Mas simplesmente porque você está repetindo o que a igreja sempre ensinou. Da mesma maneira, com o mesmo significado. Então, nessas duas pontas, do começo, com o discurso de abertura, e ao final, você não tem nenhuma declaração autoritativa, né? Digamos assim, que os documentos se revestem de caráter de dogma. E pelos textos também. Você não vê nada, sempre é uma linguagem, como é que eu vou dizer, almofada, sempre indo para cá, indo para lá, nunca nenhuma afirmação contundente, nenhuma afirmativa que diz é ou não é, sim, sim, não, não, como o nosso irmão manda dizer, né? Que se eu falar seja sim ou não, o resto... O exemplo disso é a definição da igreja, né? A igreja é como que sacramento? Então, não existem definições. Não existem novas doutrinas. Não existem condenações. Como era feito nos outros concílios. Se pega os outros concílios, sempre tem uma exposição doutrinária, a pontuação do que é a doutrina verdadeira e depois a condenação de quem falar o contrário. Porque o dogma é exatamente isso. Uma vez que é estabelecido o dogma, se alguém falar uma coisa contrária, ela está caindo em heresia, né? Então ela é condenada. No Vaticano II não teve, nos documentos do concílio não teve nada disso. Então, talvez, a gente entende, né? Seja um leigo ou seja o clero, tem escrúpulos de falar mal do concílio, de ir contra o concílio, né? Porque exatamente, afinal de contas, foi todo um evento que foi solene, que foi convocado pelo Papa. Então se fala muito, né? Se nós que criticamos o concílio, nós estamos questionando a legitimidade do Papa em convocar o concílio. Não. Tem legitimidade, tem o direito. Nós reconhecemos o Papa Francisco como Papa, reconhecemos João XXIII como Papa, Paulo VI também. Eles tiveram direito de convocar, convocaram. Mas, durante a condução, e isso sem falar nas artimanhas durante o concílio, né? Nesse livro, O Reino se lança no Tibre, se vê muito isso. Só um parênteses com relação a isso. Lá está colocado. Quiseram fazer um capítulo à parte, um documento à parte sobre Nossa Senhora, em relação à mediação universal
né? Tinha outro título também que queriam, Mãe da Igreja. Teve bispo lá, aí se vê de que lado que ele está, que declarou, não, mas se colocar um documento à parte sobre Nossa Senhora, isso vai atrapalhar todo o esforço ecumênico. Ecumênico aqui com os ortodoxos, com os protestantes. Então ele falou de uma maneira bem educada que Nossa Senhora seria um estorvo para isso. Então não convinha. E aí, curiosamente, de fato, não houve um documento à parte, exclusivamente para Nossa Senhora. Ela foi colocada numa seção, né, num capítulo de um documento. E lá cita que ela tem uma mediação, tal, mas é uma coisa, vamos dizer assim, periférica, né? Então, por conta de tudo isso, quando você estuda o tema, e eu recomendo que as pessoas, principalmente as pessoas que recém-convertidas ou aqueles que são católicos, mas não veem problemas, né, no concílio, né? Tem problemas. Sem falar a questão da linguagem, a linguagem ambígua. Você pode interpretar de uma maneira tradicionalista, mas se você quiser, você pode interpretar de uma maneira modernista, herética, tanto que tem a figura das bombas relógio, né, que é um americano... Oh, meu Deus, Como chama aquele americano? Michael Davis. Michael Davis. Escreveu, né? As bombas relógio. Por quê? Se não me engano, aí foi um perito chamado Schillebeck. Ele falou a dupla linguagem, né? Que exatamente, agora nós escrevemos desse jeito para depois tirar as consequências. Ou seja, então você tem um documento ali que te dá um respaldo legal e você interpreta do jeito que você quer, da maneira modernista, para justificar, para embasar aquilo que você quer fazer de mudanças na igreja. Não dá para você pensar que um documento ambíguo, feito dessa maneira durante a aula conciliar, que tem um começo, que quem abriu o concílio, quem convocou João 23, ele fala que não é dogmático. Depois o pós-concílio, um documento do Vaticano, afirmando que não é dogmático também, você dizer que todos nós devemos aceitar o que está ali e bola para frente. Por uma questão de consciência, eu entendo a questão delicada das pessoas ficarem contra, mas também uso exatamente isso, uma questão de consciência, que não dá para a gente aceitar o que está escrito ali. Infelizmente não dá. Né? Porque tem muito problema. Fala-se hoje é um problema de interpretação. Mas se dá um problema de interpretação é porque o texto está mal escrito. Então o problema está no texto escrito. Tem aquele brocado latino, né? In claris non fit interpretatio. Né? Isso, perfeito. Então, o problema está no texto. O texto aqui tem que ser ou modificado, ou, na minha posição de leigo, né? Eu não tenho cargos eclesiásticos para perder, né? Eu posso falar, tem que jogar fora. Né? Mas quem tem que fazer isso, claro, é o Papa, né? É a hierarquia. E como vai ser feito isso? Puxa, não sei. Agora, esse aí da não condenação, isso daí, ela tem um traço joaquimista, né? De Joaquim de Joaquimista? Fiore, né? É claro, né? Porque Joaquim de Fiore, lembrando a todos, sempre fico falando Joaquim de Fiore, vamos pensar que eu tenho mania com Joaquim de Fiore. Mas é que o Joaquim de Fiore influenciou tanto a história que você vê ele em vários locais, né? Por quê? Então, situando aí para quem não me viu explicando antes, o Joaquim de Fiore foi um monge medieval calabrês que morreu em 1202. Ele desenvolveu uma tese absurda de história, que a história teria 3 fases. A época do pai, a época do filho e a época do Espírito Santo. Então, tem a época da lei, da graça e do Espírito Santo. A época do Espírito Santo não haveria mais regras, todo mundo ficaria feliz, ninguém mais teria dor de cotovelo. Seria chamada de Igreja Joanina, por causa do apóstolo João, que era o preferido de Nosso Senhor, né? Então, por isso seria da caridade. É uma lógica a interpretação dele, né? Lógico que é forçado isso. Então, nós tivemos o tempo da sinagoga, o tempo da igreja, tem que ter o tempo da nova igreja, né? E aí você vê que, coincidência ou não, foi o Papa João 23 que comandou o processo. E você vê aqui e ali estudiosos falando que a igreja, os que são simpáticos ao Concílio Vaticano II, foi o novo Pentecostes da igreja. Pentecostes é a ação do Espírito Santo. Sim. Então, veio a primeira igreja do Pai, Antigo Testamento, a igreja do Filho, aí tem que vir a igreja da Nova Era, ué.
né? A nova era. Da nova era. Depois, na sequência do Concílio Vaticano II, o que nós tivemos? Movimentos da década de 60, nova era de Aquário, era de Peixes, era da Igreja Católica. Vai ter que vir a era de Aquário, a época do amor universal e tal, que é a velha tese joaquimista, né? E por isso que se vê, né? Então, nós começamos aqui a conversa falando da questão do otimismo que reinava, né? Mas aí que a gente vê que pode muito bem, acho que até um pouco mais, sendo mais aprofundado, digamos assim, né? De fato, tem uma causa doutrinária, né? Por trás disso, né? Não sei se... Eu nunca estudei sobre isso, né? A ponto de poder afirmar que é assim, né? Provar que é isso, né? Mas isso vem bem ao encontro, né? De novo, o primeiro discurso, a abertura por João 23, que ele diz assim, que agora a igreja, ela prefere, em vez de usar a severidade, usar da misericórdia. Por isso que ela não quer condenar ninguém. Mesmo porque, é o que ele coloca, mesmo porque a verdade exposta já é suficiente para o homem ver, puxa, isso é verdade, o outro está errado, então eu vou optar pela verdade. É um otimismo de que ninguém tem pecado original, de que nós temos uma tendência a escolher o errado. Nós gostamos da mentira, né? Tanto é que tem a fala da verdade dói. Então, não adianta simplesmente você expor a verdade ao modo até protestante que se fala, né? Não, basta anunciar Jesus Cristo, vamos anunciar. Então fica aí todo mundo gritando Jesus Cristo Salvador e que vai ter a adesão das pessoas de maneira espontânea. Não é assim, né? Nosso Senhor, ele foi atrás das pessoas, foi pregar o evangelho e com verdades duras. Quem quiser seguir após a mim, tome sua cruz. Isso é duro, né? Quem quiser se salvar, coma da minha carne, beba do meu sangue. Palavras duras são essas, né? Mas não vou chegar no segundo. O Papa João 23 afirma que não, agora não. Os homens, só de verem a verdade e ver o erro, eles vão escolher a verdade. Simplesmente pela nossa exposição. E aí tem a diferença de um método apologético, né? Que é a defesa com argumentos e o ataque com argumentos do erro, né? Para o chamado método irênico, né? Que é na base do diálogo. Não, vamos conversar. Vamos ver o que nós temos em comum aqui, né? E fica só dialogando na esperança de que a pessoa vá aderir à verdade. E não é assim. E aí, então, bate bem com essa terceira era aí do Joaquim de Fiore, né? Porque hoje vivemos na época do amor, né? Basta ver, a gente anda com o celular, né? Na mão. É muito amoroso. Muito amoroso, né? Modernos. E uma outra questão, essa aí do diálogo, né, e do adornamento, também tem a interpretação dialética, né? Porque a igreja sempre condenou o mundo, sempre confrontou com o mundo, né? Ela é a posição de mestre ensinando, né? Então ela tem que corrigir os erros e ensinar a verdade. Então, o verdadeiro diálogo escolástico mesmo, grego, era você convencer o outro da verdade. E se o outro for convencido por honestidade intelectual, tem que ceder. Não há um choque entre tese e antítese, né? Sim. Aí o que dá a impressão do Concílio Vaticano II? Que esse diálogo é a tese e a antítese. Tem a igreja aqui e o mundo aqui. Fizeram a síntese no Concílio Vaticano II. O diálogo é exatamente isso. O diálogo é o processo de síntese hegeliano. Vale a pena lembrar aqui, também, aí já no final, o discurso de Paulo VI, dizendo: a igreja do Deus que se tornou homem se encontrou, perdão, a religião do Deus que se tornou homem se encontrou com a religião do homem que quer se tornar Deus. Houve o choque? Houve o confronto? Não. Houve o diálogo. Houve a concórdia. Isso é um absurdo. É um absurdo. Primeiro a questão do diálogo, né? Uma religião do Deus que se torna homem vai dialogar com a religião do homem que quer ser Deus. A gnose. Mas aí, o diálogo. E não houve confronto. Paulo VI mesmo afirma, não houve confronto. Houve um encontro, uma comunhão ali de ideias para o bem da humanidade. Não para a salvação do homem, mas para o bem da humanidade. Quer dizer, então, ali também. Então, você vê, são todos elementos que não dá para a gente afirmar foi uma coisa boa.
Fora que a não condenação do comunismo, né, fortaleceu, deu incremento para a infiltração comunista na igreja. Sim. Isso também, né? Alguns setores da igreja, né, esperavam, né, uma condenação do comunismo, né? E havia essa expectativa, mas não aconteceu, até por causa daquele acordo, né? Então, não, houve o diálogo. De novo, a questão do diálogo, né? Então, a igreja, em vez de, como sempre foi, combativa, o farol da humanidade, a verdadeira Lumen Gentium, né? A verdadeira luz dos povos, ela abdicou. Os homens da igreja abdicaram disso aí, né? E isso trouxe o que a gente está vendo hoje, né? Basta ver. Então, por princípio, no transcorrer do concílio, os documentos produzidos, e agora vendo as consequências do que se produziu, se vê que não dá para considerar uma coisa boa. Realmente foi o pior evento da história. Uma coisa que erros sempre houveram, sempre existiram, né? Sempre existiram na igreja, hereges sempre existiram, mas sempre houve a hierarquia para condenar. E uma coisa inaudita aconteceu no século XX, que a própria hierarquia ela aderiu a isso, né? Um paralelo muito grande com o arianismo, né? O mundo dormiu católico e acordou ariano. O mundo dormiu católico e acordou modernista, né? É uma coisa assim muito muito trágica, que se você parar para pensar, quem estudar e começar a meditar, é realmente uma coisa muito triste, e vemos isso até hoje, né? Como isso aconteceu? Isso é um mistério. Porque, como eu disse, haviam bons clérigos na época. As missões na África estavam dando certo. Haviam padres e bispos que pregavam a doutrina correta, com suas cartas pastorais, né? O catolicismo estava pujante. E alguma coisa aconteceu que todo mundo aderiu, talvez um fator material, né? Natural, fosse essa linguagem ambígua, todo mundo acreditou, mas você vê, então perdeu aquele rigor doutrinário, né? E falou, tudo bem, vamos assinar, tá tudo bem. Passou. Mas assim, em questão de uma década, tanto que o próprio Paulo VI depois, em outro discurso, né? Já não pós-Vaticano, no final do Vaticano II, ele diz, puxa, esperávamos um novo Pentecostes. E o que se vê é a autodestruição da igreja. Depois ele fala, parece que por uma brecha a fumaça de Satanás entrou na igreja. Puxa vida, meu. Entrou e não saiu mais, né? Entrou por onde? Qual foi essa brecha, né? Poxa, não foi o Vaticano II. Olha, é muito... É querer negar muito, né, a realidade da coisa, né? Mas eu confesso, assim, seria um mistério, né? Por que aconteceu? Como que aconteceu, né? Ou a pergunta final seria, né? Por que Deus permitiu, né? É um mistério, mas, assim, Deus vai tirar uma coisa boa disso aí, né? Eu costumo sempre, quando esse assunto sai em aulas nas paróquias que eu já dei, e tem pessoas que têm noção, né? E ficam assim, puxa, mas o que a gente tem que fazer? As pessoas são receptivas ou tem uma resistência? Como é que é? A maioria é receptiva, um ou outro se vê que eles notam, né, o caráter da exposição, eles já veem que nós somos ditos tradicionalistas, né? Então já existe uma certa resistência até... Já cola a etiqueta e acabou. Isso. Ou alguns têm uma certa resistência, mas vêm discutir, né? Eles querem discutir, querem entender. Mas, assim, e as pessoas que são receptivas, que entendem, mas ainda fica aquele drama, né? Poxa, mas aconteceu mesmo? Quer dizer, é desse jeito, mas como que pode? Então, o concílio foi uma coisa tão grave, né? Tão grave que eu costumo comparar com o Calvário. Aquelas pessoas ali, os discípulos, eles viram ao vivo ali, né? Viram ao vivo. Nosso Senhor curar doentes, ressuscitar mortos, né? O relato dele sumir no meio dos fariseus, quer dizer, todos os elementos ali que atestam a divindade de Nosso Senhor, né?
ele declarar que perdoou os pecados da pessoa. Não, tudo isso eles viram. Nosso Senhor devia ser, por ser a verdade encarnada, deve ser a pessoa mais bela de todos os tempos, né? Então, tudo combinava. A sua beleza exterior, a doutrina que pregava, a autoridade com que pregava, os milagres que fizeram. Mas, de repente, eles veem um homem na cruz. Então, fica a pergunta, como os fariseus faziam. Mas e aí, você não ressuscitou? Você não salvou os outros e agora não vai se salvar? Ficou todo mundo ali numa sinuca de bico, né? Ficou numa encruzilhada intelectual, propriamente, porque viram uma coisa, estavam vendo uma outra realidade, que só a fé pode ver. Hoje seria a mesma coisa. A igreja fez as universidades, as catedrais, com São Felipe, eu soube por São Camilo Leles, toda a questão do checklist de os prontuários médicos vem de São Camilo Leles, fez as escolas, organizou a agricultura, levantou a Europa, elevou o nível intelectual das pessoas e, de repente, está desse jeito, está subjugada, é tratada como mais um governo ou uma ONG, né, de assistência social, com contradições, com os escândalos. Como que aconteceu isso, né? E tudo isso... E veja, não é que é o Vaticano II só, né? Como no começo da nossa conversa. Houve toda uma preparação, né? Não é que de repente aconteceu o negócio. Foi uma coisa bem planejada. Se não foi uma coisa planejada humanamente, então foi uma... Mas voltando àquela questão das paróquias lá, por que você acha que as pessoas têm dificuldade em aceitar? Pois é, então. É a questão da autoridade, né? A autoridade do Papa é muito forte, né? Curiosamente, apesar da crise de autoridade que nós vivemos, é uma coisa curiosa isso. A autoridade, mesmo de um padre, né? Localmente, em cima o bispo, e aí você escala para o Papa, elas ainda têm isso. Como que Claro, aquelas pessoas um pouco mais esclarecidas que entendem a questão que existe o concílio, né? Embora... Mas o que as pessoas pensam aí que não teve, que os concílios anteriores foram iguais a esse? Sim, eles colocam no mesmo patamar, né? Mas eles não conseguem comparar que um definiu dogmas e o outro não. Não. Eles não chegam nessa... Não. É simplesmente o concílio em si. O fato de ser um concílio... Acabou. Enterra todo o passado, não tem o que fazer. Exato. Não importa que ela esteja falando outra coisa. O que importa o concílio ocorreu, determinou, por motivos pastorais ou por outros motivos, enfim, a autoridade chancelou lá, então tá valendo. Então tem que ser isso aqui. Realmente aí não dá para discutir, né? Fica difícil você discutir, entendeu? Você tem que voltar muitas lições atrás, até chegar até a questão do que é a verdade, né? Para aí, a partir da verdade, você começar a tentar construir alguma coisa e de tal maneira que a pessoa entenda. Não, realmente não dá para ter essa contradição. A igreja ensinou uma coisa no passado e agora está ensinando outra contrária. Porque o argumento que eles falam, né? A circunstância histórica é outra. Não, mas não dá, porque a verdade é uma só e é imutável. O erro é o mesmo. O ser humano é o mesmo, o pecado original é o mesmo. Mas, então, isso aí as pessoas faltam, né? E aí, até chegar na questão do concílio, então demanda toda essa preparação. Mas é muito a questão da figura da autoridade mesmo. Mas é uma contradição, né? Porque muito não respeita mais autoridade nenhuma. E aí, quando interessa, aí vale a autoridade. Seria vamos dizer assim, uma muleta, né? Um salva-vidas ali. Que eu não sei o quanto que eles têm noção de que esse mundo deles acaba desmoronando, né? O que eles acreditam. Porque muitos são atuantes em paróquias, né? Tem um trabalho ali. Tem um envolvimento... Não estou condenando aqui isso, mas tem um envolvimento emocional, afetivo, né? E aí você se depara com a realidade e fala, puxa, mas não, isso aqui... Vou ter que abandonar tudo. Abandonar isso aqui. Tanto que é comum muitos que entendem
eles entendem a questão da crise, eles querem permanecer ainda lá para tentar resgatar os outros, né? Mas, assim, a maioria, se não todos, concluem que não dá. Que ou você acaba ficando por lá mesmo, ou você tem que sair mesmo, né? Porque a afetividade, eu acho que é muito forte ali. Então, eles têm o trabalho social, né? Tem aquele envolvimento. Às vezes, os filhos, né? Vão ser acólitos, participando das pastorais, tal. Tem as lideranças. Então, aí fica difícil da pessoa discernir, né? Ela não quer abandonar tudo isso aí, né? Então, eu acredito que tem esse fator aí. Claro, uma falha, digamos assim, intelectual, né? Porque a pessoa ela deveria estudar, né? Saber das coisas, né? Mas, enfim, aqueles que se metem a estudar assim, até que o negócio anda, né? E conclui que tem que sair. Muito bom. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.